Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Okla. Vamos para a nossa 10ª aula, né? 10ª e última aula, onde eu vou estar fazendo um fechamento aqui, contendo praticamente todas as necessidades, digamos assim. Deixa eu só ajeitar meu webcam aqui, que eu estou muito para baixo. Pronto, beleza. Então vamos fazer aqui tentar compilar tudo aqui nessa aula que não foi falado, tá? Porque não entra só em um tópico, entra em vários, e eu não posso terminar essa jornada aqui no Linux sem que vocês vejam alguns comandos ou algumas coisas que são meio que obrigatórias de vocês verem, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que imaginar que existem certas variáveis escondidas no sistema. E aí você me pergunta, o que é uma variável? Como o próprio nome já diz, uma variável é um local onde você pode armazenar uma informação e essa informação ela é temporária, né? Ela é uma informação que ela não é persistente, ela é uma informação variável, tá? E aí o sistema usa essas variáveis para meio que tá armazenando algumas informações já meio que pré-estabelecidas. Por exemplo, se você der um echo cifrão 0 aqui, ó, ele vai trazer qual é o meu bash atual. Então, nesse momento, ele me diz que o meu bash atual é o ZSH. Se eu colocar também echo numa path, você vai ver que ele vai te mostrar uma série de pastas específicas. E essas pastas, elas servem, na grande maioria das vezes, para armazenar os binários, ou seja, usar os binários que são executados no sistema. Então, imagina que você quer dar o ls, por exemplo. Esse ls, para ele ser entendido pelo bash, para ele ser entendido pelo interpretador aqui da concha, né? No caso o bash em si, ou no caso aqui o ZSH, ele precisa ser lido em algum canto. Então quando eu digito ls aqui, ele precisa ir em algum canto para verificar se esse binário existe. Então ele faz uma consulta dentro desse path. Então vamos lá, ó. Se eu der um comando chamado wish e colocar ls, você vai ver que o binário wish, ele é um alias para ls color tty, beleza. Mas vamos usar outro exemplo. Wish para mkdir, por exemplo. Ó, o comando mkdir, ou seja, o binário mkdir, que é o comando que eu executo, ele tá dentro dessa pasta aqui, ó. Então se eu der um file dele, dentro da pasta, na verdade, o srbin, né? Esse aqui é o nome do arquivo. Então, ó, vocês vão ver que ele é um arquivo executável, ele é um ELF, ó, de 64 bits, enfim. Então, esse arquivo, ele tá dentro de usr/bin. Então, quando eu digito mkdir, o Linux, ele verifica o seguinte, ele vai em cada pasta que tá listada aqui no path, tá? E verifica, existe um mkdir aqui dentro? Não, não existe. Existe um mkdir aqui dentro? Não existe. Existe um mkdir aqui dentro? Não existe. Existe um mkdir aqui dentro? Opa, tem. Legal. Se tem, então executa. Então a lógica é mais ou menos essa. Ele usa o path como uma localização para ele buscar os binários que você quer. E aí, seguindo essa lógica, você consegue até criar seus próprios binários. Olha que legal, né? Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou criar um binário chamado Okla, só Okla. Vou dar um Enter. Aqui dentro, eu vou criar determinados comandos. Isso aqui, pessoal, é o conceito inicial de Shell Script, tá? Mas eu não vou ainda me adentrar muito nesse sentido, porque envolve outros assuntos e mais assuntos, enfim. Mas a ideia é que você entenda o seguinte. Aqui dentro, eu vou estar colocando um echo. Seja bem-vindo ao sistema. Vamos lá. Então eu coloquei esse echo, seja bem-vindo ao sistema. E aqui, eu vou usar uma variável. Só que essa variável, eu vou definir ela aqui em cima. Eu posso criar variáveis também, tá? Então eu vou botar aqui, ó, o usuário. Inclusive, vou até fazer melhor. Vou executar um comando chamado env. O env, pessoal, ele mostra todas as variáveis do sistema. Então, olha que legal. Eu tenho aqui, olha o tanto de informação que eu tenho. Host type, qual a versão do meu sistema. Aqui o próprio path, que eu já tinha mostrado. O nome da máquina. O home do usuário, qual é o usuário que eu estou logado no momento. Então eu vou usar essa variável user aqui. Então, ó, vou vir aqui, vou editar o Okla e vou fazer o seguinte, seja bem-vindo ao usuário, e aqui dentro eu vou usar essa variável de sistema. Eu uso o cifrão, pessoal, para indicar que o que eu estou chamando a seguir não é a palavra user, é uma variável do sistema. Ou seja, quando eu der esse echo, ele vai trocar esse user pelo conteúdo do user. Entenderam a lógica? Então a variável é como se fosse um copo. E dentro desse copo eu tenho um Nescau. Então quando eu chamo a variável, eu vou acessar não o copo,
mas o conteúdo que tem dentro. Eu vou usar o nome Nescau. Entenderam a lógica? Então, em vez de eu falar seja bem-vindo ao sistema user, ele vai aparecer seja bem-vindo ao sistema Nescau, que é o conteúdo que está dentro daquele copo. Lembrando que cada usuário, de fato, tem um nome diferente. Então, se eu executar esse script estando logado com o Okla, o conteúdo do copo vai ser agora Okla. Se eu executar ele como root, o conteúdo que vai aparecer aqui é root. Se eu executar ele como Jeff, o conteúdo vai ser Jeff. Então, o conteúdo de variáveis mudam de acordo com a necessidade. Então, ó, vou apagar aqui essa linha. Oh, meu Deus do céu, 2 pontos U para desfazer. DD de novo aqui em cima. Wvou dar 2 pontos ESC, WQ. Pronto. Uma outra coisa também interessante de se adotar é você definir um cabeçalho aqui em cima para dizer o que é isso aqui dentro. Ele é o quê? Ele é que linguagem que eu estou usando? Então eu estou usando o Bash, né? Então eu quero que o compilador, o interpretador Bash, use e execute esse binário. Então eu boto o jogo da velha cifrão, /bin, /bash. Então eu estou dizendo, ó, se fosse em Python, eu ia colocar o interpretador do Python aqui, tá? Ah, como é que eu sei qual o caminho do interpretador do Python? Da mesma forma assim, ó, wish Python 3, aqui, ó. Aqui o interpretador do Python. Eu pegaria isso aqui, ó, abriria, e em vez de eu fazer do jeito que tá aí agora, eu faria assim, botando, claro, só uma exclamaçãozinha. Ó, perceba que o Vim, ele já interpretou isso aqui, ó, já colocou umas coresinhas, então o negócio já tá começando a ficar mais bonitinho, né? Então vamos lá. Beleza. Dou ls. Aqui está o meu binário. Vou até mudar. Vou botar de Okla, vou botar para bem-vindo. Não, welcome. Fica padronizado. Aqui. Tem o meu binário welcome agora. Como é que eu faço? Agora sabendo em si que se eu digitar, olha, vamos lá, hein? Se eu digitar apenas o welcome aqui, será que vai funcionar? Vamos dar um enter. O que ele me disse? Ele disse que o comando ele não foi encontrado. Quando eu digito só o comando, o que ele faz? Ele vai lá dentro daquelas pastinhas lá do path, verifica. Verifiquei em todas, não encontrei um welcome. Ok, então por isso que ele deu, comando não encontrado. Nada mais lógico do que isso. Se eu quisesse executar esse binário apenas na minha pasta, você já sabe o que fazer. Então eu poderia referenciar que é um caminho relativo, não é um caminho absoluto, né? Então eu posso usar o ponto / welcome. Aí, ó, bem-vindo ao sistema root. Então eu já tenho o meu binário que está executando um echo e trazendo, usando uma variável de sistema, né? Uma variável que tem uma informação dentro, né? A gente consultou com env, novamente falando, tá? E aí executou isso aí. Tá, mas se eu quisesse fazer o seguinte, eu quero colocar esse binário para, independente da pasta onde eu tô, eu quero chamar esse binário. Como é que eu faria isso? Então você pode dar um cp no arquivo welcome e mover para o srbin, por exemplo. Agora, será que se eu tentar executar o welcome vai funcionar? Vamos tentar. Agora funcionou. Por quê? Porque ele se encontra em uma das pastas em que está dentro lá do path. Entenderam, pessoal, a lógica? Então eu consigo personalizar o meu bash ou criar comandos de acordo com a minha necessidade. Isso aqui, pessoal, é uma mão na roda. Por que é uma mão na roda? Porque isso aqui é o que diferencia um usuário básico de um usuário mais avançado. Porque ele começa a criar suas próprias maneiras, seus próprios binários, seus próprios scripts, tá? Vou fazer um backup. Eu não preciso utilizar uma ferramenta proprietária. Eu posso eu mesmo, com os comandos e o conhecimento que eu tenho, criar os meus próprios binários. Criar os meus próprios scripts para poder fazer esses backups, tá? É claro que isso aqui é um conceito muito básico, isso aqui a gente já tá dando uma mensagem no sistema, mas já dá para você abrir a sua cabecinha e dizer assim, poxa, legal, eu já posso fazer mais, tá? Então, ó, vamos lá então. Voltando aqui, vamos entrar na pasta raiz do sistema para a gente relembrar alguns conceitos também. Eu tenho aqui, por padrão, dentro do meu perfil, eu tenho uma série de arquivos configurados e tudo mais. Deixa eu dar uma limpeza aqui. rm-rf... Ok, sim, apagar eu quero. Pronto, limpei. Vamos dar um LSA agora. Agora pelo menos tem muita coisa aqui ainda, mas enfim, tá? E aí eu tenho arquivos aqui como o bashrc. O bashrc, pessoal, ele é chamado sempre que você faz o processo de logon através do bash. Então, olha que parece besteira, né? Mas eu entrei com o terminal. O terminal que eu estou usando é bash, então ele vai chamar o bashrc. O ponto bashrc. Se eu estou entrando, no caso aqui, com zsh, como é que eu faço para conferir de novo? Echo, cifrão 0. Legal, tô com ZSH. Então, o arquivo que ele vai estar chamando é esse cara aqui, ó. É o ZSH, o ponto ZSHRC. Então, se eu quero, vamos imaginar o seguinte, que eu quero toda vez que eu entrar, o terminal me dê boas-vindas. Usando aquele comando lá. Então, seja bem-vindo, o root. Como é que eu faria isso? Eu vou dar um vim no ponto ZSH.rc.
Ó, aí aqui ele tem vários comandos já acontecendo, várias, enfim. Você pode simplesmente colocar em qualquer local, tá? Não tem uma localização específica, até tem algumas coisas, mas para esse tipo de coisa aí, não necessariamente. Então eu venho aqui no fim, o que eu gosto de fazer? Eu dou um Enter, seguindo o mesmo padrão, de comentários e tudo mais, eu boto assim. Adicionar mensagem de boas-vindas ao terminal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer chamando o binário welcome. Pronto. Será que vai funcionar? Vou dar um 2.wq. Vou agora abrir um novo terminal. Seja bem-vindo ao sistema root. Então, olha o que eu posso fazer, o poder que eu posso fazer, pessoal. Olha o poder que eu posso fazer. E aí, se você conhecer o sistema como um todo, você vai conseguir ter o poder nas mãos para fazer qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa, tá? Em algumas situações, você pode também, aproveitando aqui que a gente está falando de variáveis do sistema, de paths e tudo mais, em algumas situações pode ser necessário você criar pastas personalizadas no sistema, onde você vai estar colocando seus próprios binários. Imagina só, eu vou aqui dentro do root, vou criar uma pasta oculta chamada meus beans. Nada a ver, né? Vou botar aqui my beans. Pronto, ficou mais bonitinho. My beans, uma pasta oculta, tá? Mas aqui dentro do my beans, tu vai colocar todos os comandos que você vai estar criando ao decorrer do sistema, né? Aí você vai criar, vamos supor aqui, eu vou criar... Esses comandos não vão fazer nada, tá, pessoal? Se não tem nada dentro deles, eles não vão fazer nada. Vou só executar aqui comandos aleatórios. Vamos supor que eu vou criar o verifica disco. Vou criar também o repara disco. Vou criar também o backup do disco. Esses são os meus comandos, tá? E aí eu vou atribuir permissão de execução para eles. Então, vou atribuir aqui o usuário root, o usuário que é o dono, né? Tem a permissão de execução desses 3 binários. Então, vou botar ponto barra asterisco. Aí, ó. Apenas o root pode executar, o resto da galera só pode ler. Não faz nem. Se quiser também tirar permissão, isso é tranquilo. Vocês já sabem também como fazer isso, tá? E aqui, até uma coisa interessante também se falar de permissão, que na aula de permissão eu não falei sobre todos os métodos. Eu falei do método mais fácil, que é esse através do Hugo, né? O Hugo mais as letrinhas ou menos letrinhas, mas também tem uma possibilidade de eu usar via numérico, tá? Então, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Você dá um chmod 700 em todos esses arquivos aqui, ó. Olha o que ele fez, ó. Ele botou permissão de escrita, gravação e execução apenas no usuário dono. Então aqui, ó, aqui nesse caso, cada número é referente, cada posição é referente a um tipo não é tipo de permissão não, a um tipo de a um tipo de vai, meu Deus, esqueci. Enfim, ó, aqui esse primeiro 7 representa o usuário. Esse segundo dígito, ele representa o grupo, e esse terceiro dígito representa os outros, né? A categoria do usuário, né? A categoria de permissão dos usuários, tá? Então, esse 7 representa o root, ou seja, o dono. Esse aqui, o grupo que aqueles arquivos estão. E o último seria os outros. Então, nesse caso aqui, os 700, o 7 seria a soma de, se eu não me engano, tá? Tem 2 igual a read. Aí tem 4, que é... Deixa eu pescar, pessoal, só um minutinho. Tabela de permissões numéricas para chmod. É isso mesmo, ó. Então, ó. Tá bom. Então, ó, 4. Permissão de leitura. 2. Permissão de escrita. E 1. Permissão de execução. E aí você vai somando. Então quando é 0, ó, 0. Aqui, ele não tem permissão de nada. Então aqui, ó. Então o grupo não tem permissão de nada, os outros têm permissão de nada. O 1, se eu colocar 1, ele pode só executar. Se eu colocar 2, ele tem poder de escrita. Se eu colocar 3, ele vai ter escrita e execução. 4, apenas leitura. 5, ele é leitura e execução. 6, leitura e escrita. 7, leitura, escrita e execução. Tá? Eu não gosto muito desse método. Não gosto particularmente muito desse método, porque ele é mais longo para se decorar, né? Então, mas em algumas situações ele é mais rápido. Vocês viram aqui que se eu fosse fazer no caso ali daquele outro, eu tinha que tirar as permissões e depois adicionar de novo, tá? Pelo menos eu não conheço um método mais rápido. Se vocês conhecerem, vocês comentam aí no vídeo, mas eu não comento de como fazer através das letrinhas para tirar a permissão e adicionar ao mesmo tempo.
Quer dizer, deixa eu fazer um novo teste aqui. É possível, através das letras de permissão, Hugo mais, sei lá, RW, Read, Write e Execute, também tirar permissões com um único comando? Não sei nem se ele vai entender isso. É possível adicionar e remover permissões com um único comando? Ah, tá aí, pessoal. Deciframos o... É possível sim, ó. Eu boto U igual a read write, G igual a read e O igual a read. Read, write e execute. E se eu não quiser atribuir permissão nenhuma, como é que eu faço? Como eu faria para aplicar a permissão 700 nesse caso? Usando as letras. Ah, deixa vazio. Entendi. Beleza. Então tá aí, pessoal. Ó, o Hugo, o usuário, o GO, vazio. Beleza, perfeito. Show de bola. Lindo, maravilhoso. Pedi mais uma coisa. Então vamos lá. Então, agora que eu adicionei essas permissões, e aí você aprendeu também um pouco mais sobre a parte de permissões e como fazer isso via numérico também, tá? A gente volta pra cá e agora a gente tem o seguinte. Se eu botar ponto barra repara disco aqui, ele vai executar, mas como não tem nada dentro, beleza. A gente não quer que ele execute nada. A gente quer simplesmente que ele seja reconhecido, né? Então agora que eu tenho essa pasta, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer o export, o bash, é o seguinte, cara. Eu tenho uma pasta nova que tem novos binários. Como é que eu faço para te adicionar, para tu sempre poder ler? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Mas a maneira mais comum, se for uma coisa temporária, é isso aqui, ó. Eu vou dizer path, que é essa variável. Eu quero que você adicione em você o conteúdo de path, que já existe, e concatene, ou seja, mais uma linha, que é root.mybeans. Então, ó, ele vai jogar, ele vai editar o conteúdo de path, colocando o conteúdo atual de path dentro de path. Tá? Então imagina só, eu tenho aquela sopona de caminhos que tá aparecendo quando eu dou um eco, né? Então quando eu faço isso aqui, echo cifrão path. Ó, eu tenho isso aqui tudo. Então eu quero que ele pegue, nesse caso aqui, eu estou adicionando uma informação para dentro do path. Então para adicionar uma informação eu não coloco cifrão. Como eu vou modificar essa variável, eu não boto cifrão. Mas como aqui eu quero ler o conteúdo, aí eu uso o cifrão. Então eu estou lendo o conteúdo, ele está me trazendo tudo isso aqui e está colocando de volta no path. Ou seja, eu quero que ele mantenha o que já tem. Só que adicione, ó, vocês podem perceber que a separação de um caminho para outro, ó, é sempre 2 pontos, ó. Tá vendo? Então eu quero que ele adicione um novo caminho, que é root mybeans, tá? Então, ó, vou dar enter. Beleza. Agora quando eu digitar o repara disco, ó, chamou. Entenderam? É lógica? Então eu consigo também personalizar esses paths. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma edição temporária. Isso aqui que a gente acabou de fazer, tá? Então se você quiser, se você desconectar aqui, vou dar um Ctrl D, Ctrl D. Vou voltar aqui, vou abrir o meu terminal de novo. Se você digitar o repara disco agora de novo, ó, ele vai dizer que não encontrou. Por quê? Porque aquela edição que a gente fez é uma edição temporária. Para se tornar permanente, aí eu posso vir aqui, ó, no usuário, que no caso é o root, e editar, por exemplo, o bash rc, no caso o zsh rc. Aqui, ó. Inclusive aqui no finalzinho ele até faz mais ou menos isso, ó. Olha aqui que ele faz, ó. Ó, olha o que ele já faz aqui, ó. Ele já faz um export no path, ó. Ou seja, ele salva aquele path. Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai aqui, ó, adicionar os meus binários personalizados ao terminal. Então eu vou dar um export, a exportar para toda a máquina, para qualquer usuário. Se eu quiser que ele só faça no meu usuário, eu coloco só path. Então quando você usa o export, ele está atribuindo aquele contexto, ou seja, aquela pasta, para ser acessível, digamos assim, os seus binários eles serem acessíveis para qualquer usuário. Já que é um binário, os binários são só meus, e eles estão dentro, até inclusive dentro da pasta root, que é a pasta do usuário supremo do sistema, eu não vou usar export, eu vou usar só o path. Então eu vou usar o path, é igual a, no caso, ó, o cifrão path, /root.mybeans. Pronto. Esse comando ele vai ser lido automaticamente quando eu entrar no terminal.
Então, ó, vou salvar aqui, vou dar um Ctrl D de novo, vou abrir o terminal, deu a mensagem, agora eu vou fazer o repara disco. Ó, executou, não deu mensagem de erro, então o repara disco está funcionando, tá? Então, pessoal, a gente consegue trazer aqui, consigo trazer conceitos básicos de utilização, tá? É claro que existe, como eu falei, muito mais coisa para você estar aprendendo. Existe sobre os crons, né? A gente vem aqui em cron, crontab, deixa eu dar um cat aqui, BTC cron, que são os agendamentos do sistema, ó. Então tudo que está rodando de manutenção, então eu consigo, por exemplo, colocar um script ou um comando para ser executado de tempos em tempos. Então existe muita coisa ainda para ser aprendida. Eu vou estar finalizando agora esse conteúdo, essa 10ª aula, mas não deixem de estar estudando e vendo o conteúdo. A gente vai começar a próxima semana uma nova série agora falando de redes, tá? Tô me preparando aqui para poder dar uma aula super legal, interativa, que vocês possam de fato entender os conceitos básicos, né? Então a gente vai estar vendo um pouquinho de Packet Tracer, a gente vai estar vendo um pouquinho de infraestrutura de Linux, como utilizar alguns comandos para poder fazer testes, mesmo que sejam comandos básicos. Então a gente vai ter um pouco de teoria, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter alguma coisa já no terminal para deixar uma parte mais prática, né? Vocês entenderem o conceito e a praticidade disso tudo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa série. Se vocês gostarem, deixa o joinha, compartilha com aquele amigo se você acha que vai precisar daquele conteúdo e não deixa de se inscrever no canal, tá? Para receber todas as notificações assim que eu publicar esses conteúdos, tá bom? Valeu e abraço, até mais.